Abraço a você que nos acompanha todos os dias, você que nos garante a liderança absoluta de audiência na nossa região. Abração forte, dá licença pra gente entrar na sua casa nessa hora sagrada que é a hora do seu almoço. Tá legal? Estamos juntos e vamos lá, porque tem muita coisa, muita informação pra gente repassar a partir de agora pra você. Olha só, o Brasil amanheceu com um novo presidente eleito. Jair Bolsonaro, do PSL, é o novo presidente do país, com 55,13% dos votos válidos. A nossa equipe foi às ruas para repercutir o resultado dessas eleições aqui exatamente no país. Acompanhe conosco agora, coloca aqui na tela para a gente ver. Amanhã foi de organização no Fórum Eleitoral de Caruaru. Após os brasileiros expressarem o direito de cidadão diante das urnas, o novo candidato à presidência da República foi eleito. Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi eleito com 55,15% dos votos válidos. Mas aqui em Caruaru, Bolsonaro não foi a escolha da maioria dos caruaruenses no segundo turno. O candidato eleito ficou em segundo lugar com 46,3% dos votos válidos. Já Fernando Haddad, do PT, que perdeu no segundo turno com 44,9%, teve um percentual maior na capital do Agreste, com 53,97% dos votos. Resultado diferente do primeiro turno, onde Bolsonaro teve 41,56% dos votos e Haddad 31,89%. Não foi registrado nenhum crime eleitoral em Caruaru e, de acordo com o coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor, o dia de votação ontem foi tranquilo. O segundo turno transcorreu de forma mais célere, né? Era apenas um voto que o eleitor tinha para digitar na urna, e isso aí agilizou bastante o processo, não tivemos ocorrências mais graves, apenas a troca de 7 urnas aqui no município, que no universo de mais de 620 urnas, é um número bastante satisfatório. Nas ruas, as opiniões se dividiram entre pessoas que acreditam na mudança e também quem acha que nada vai mudar. O que é que você acha do candidato que foi eleito ontem? Será positivo ou negativo para nosso país? Eu acho que será um resultado positivo, porque ele foi justamente o fruto da escolha da maioria da população. E eu acho que em janeiro, no começo de janeiro, ele terá pela frente um grande desafio, que é assumir esse país em uma condição tão polarizada que está. Na minha opinião, eu acho que ele vai governar menos, porque com as propostas dele, eu acho que não vai para frente, não. Primeiramente, eu acho que não tem como a gente dizer agora, no presente momento, se ele vai governar positivamente ou negativamente. A gente precisa esperar, dar uma chance, uma oportunidade, para a gente ver essa nova postura, essa nova forma de fazer a democracia que a gente ainda não conhece. Este especialista em política disse que o resultado da eleição pode ter sido justamente pelo voto de confiança que as pessoas quiseram apostar. Nós podemos dizer também que existe por parte dos eleitores de Bolsonaro não apenas uma rejeição ao outro partido, mas de confiança às ideias que ele incorpora. Aí, então, a cobertura da eleição ontem, né? A eleição que foi de forma tranquila aqui em Caruaru, sem nenhum problema, sem nenhuma anormalidade. Nossa equipe, inclusive, conversou também com o juiz eleitoral aqui de Caruaru, o doutor Marupiraja Ramos Ribas. Veja o que ele disse aqui sobre o pleito aqui na capital do Agreste. Qual a avaliação que o senhor faz das eleições aqui em Caruaru, especificamente desse segundo turno? A avaliação é muito positiva. Veja bem, a grande vitoriosa das eleições foram as urnas eletrônicas. Muito se falou que elas iam ser fraudadas, o resultado não corresponderia à realidade e as indicações das pesquisas eleitorais deram certo, né? Aquilo que as pesquisas disseram, principalmente as pesquisas, as últimas pesquisas de boca de urna, foi o resultado das urnas. Então as urnas eletrônicas foram testadas, a democracia foi fortalecida, uma eleição tranquila. Aqui em Caruaru, somente três ou quatro urnas eletrônicas deram defeitos na zona urbana, na zona rural nenhuma urna deu defeito. A gente não teve boca de urna, a gente não teve distribuição sujeira nos locais de votação com aquela propaganda, aquele derramamento de santinho. A gente não teve problemas na votação, não houve nenhum crime, nenhuma prisão, nenhum TCO. Então foi uma eleição muito tranquila e testou bem as urnas eletrônicas que corresponderam à realidade. Aí então, o doutor Marupiraja Ramos Ribas, que é o juiz, um dos juízes eleitorais aqui da cidade. Na eleição, como eu disse, tranquila, sem nenhum problema, tudo dentro da normalidade. E agora é esperar o futuro presidente assumir
e evidentemente que cumpriu o seu mandato fazendo algo positivo realmente pela nação e pelo nosso povo, de uma forma em geral. Olha, ontem o candidato Jair Bolsonaro do PSL foi eleito presidente do Brasil com mais de 55 milhões de votos. O Fernando Haddad do PT teve pouco mais de 47 milhões de votos. Há 73 anos, o Brasil não escolhia um militar para ocupar a presidência da República pelo voto direto. Antes dele, apenas Hermes da Fonseca, em 1910, e Eurico Gaspar Dutra, em 1945, tinham comandado o país. E para falar sobre esse assunto, falar da eleição de uma forma em geral, nós estamos aqui recebendo no estúdio o professor e historiador Urbano Silva e o presidente do Diretório Municipal do PSL, o Manuel Santos. Manuel, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Professor Urbano, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Manuel, deixa eu começar com você. A vitória do Bolsonaro foi dentro do que vocês esperavam? 10 milhões de votos de frente, ou esperavam uma margem maior? Na realidade, 11 milhões. 11 milhões. 11 milhões. Não, a margem que nós esperávamos era essa, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas ficou dentro do planejado, dentro do esperado. Foi uma eleição também muito dura. Nós tínhamos aí uma esquerda extremamente aguerrida e uma direita que saiu para as ruas e se posicionou, e realmente houve essa polarização, e eu acho que o espírito de mudança, de renovação prevaleceu, e nós ganhamos com essa margem assim bastante significativa. Agora, o que foi que houve que, por exemplo, no primeiro turno, o Bolsonaro ganhou em Caruaru. Segundo turno, terminou perdendo. A que você acredita isso? Bom, outros candidatos, né, com pensamento de esquerda, que tiveram votos, e no segundo turno esses eleitores migraram, né, para um candidato à esquerda, e automaticamente houve essa diferença. Eu quero reforçar que o nosso comitê aqui em Caruaru, a gente trabalhou de forma muito efetiva, foram várias carreatas, caminhadas, concentrações, entrevistas, debates. O grupo que trabalhou, o nosso comitê, trabalhou de forma muito extensiva, e perdemos sim a eleição, mas com uma diferença pequena em relação à média de Pernambuco e à média do Nordeste. Então, com certeza, essa nossa mobilização contribuiu bastante para que essa diferença fosse muito pequena, e contribuiu também para a vitória do nosso presidente, que agora nos dá a esperança de um país melhor daqui para frente. Muito bem. Professor Urbano, o que esperar agora de um militar à frente dos destinos do país? A nossa expectativa enquanto cidadãos é que ele possa reunir, primeiro, uma equipe altamente qualificada. Quando o agora presidente eleito, ele disse, Manuel, que o critério será técnico e não político, eu acho que isso é um ponto positivo, pelo fato de que nós assistimos na política brasileira, nesses últimos 30 anos, aquilo que as pessoas passam, é um termo bonito, é o governo de coalizão. E o governo de coalizão mostrou-se para o Brasil como o governo do toma lá da cá. E é nesse espaço entre o toma lá da cá entra exatamente a corrupção, né? Ficou um vácuo grande preenchido pelo processo de corrupção entre os demais poderes da República. Então, eu acho que, primeiro, é positivo quando ele se propõe a fazer uma equipe pelo critério técnico. E o segundo aspecto, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele vai para o governo com um crescimento nunca antes registrado na história política do Brasil. Se nós considerarmos, Deus, que até esse ano o PSL tinha 8 deputados federais, e ele vai governar com 52 deputados. Na última eleição, há 4 anos atrás, o PSL, presidente, teve 800 mil votos e saiu agora das eleições com 12 milhões de votos. Então é um crescimento extremamente significativo, e na nossa leitura, muito mais do que o aspecto de vaidade de estar no poder, vem sim o compromisso social. Quando você tem a credibilidade de 800 mil pessoas, é um fato. Mas quando você tem agora 12 milhões de pessoas que acreditaram no seu projeto político, no projeto partidário, então aumenta, obviamente, a responsabilidade e o compromisso de gerir os destinos do país, que faça um governo que seja positivo para todos nós. Professor Urbano, o Jair Bolsonaro, presidente eleito, é um fenômeno a ser estudado. Você ganhou a eleição sem tempo de guia de rádio e televisão, né, sem muitas inserções no rádio e na TV, usando muito bem, que ele soube fazer bem, as redes sociais, né? Uma série de fatores que pesavam, ou que antes ninguém nunca tinha conseguido nada na situação que ele enfrentou e venceu tudo e a todos. Do ponto de vista como tema para a história e para a sociologia, é um desafio gigantesco para nós exatamente nos lançarmos sobre o tema Jair Bolsonaro. Algumas pessoas o denominaram mito, mas ele mesmo refutou na entrevista dele, ele disse que não é mito. Para o entendimento das pessoas, mito é aquilo que não tem explicação. Eu considero um fenômeno. Se nós observarmos, Deus, que, por exemplo, entre o primeiro e o segundo turno, num curto espaço de 3 semanas, ele teve um acréscimo de 8 milhões de votos.
né, e um homem que estava acometido, né, por uma enfermidade, que não foi para as ruas, que não teve carreata, que não teve comício, usando as redes sociais, né, e a partir desse diálogo com a população ele teve 8 milhões de votos apenas com 8 segundos no guia eleitoral e sem empresas grandiosas financiando, sustentando a campanha dele. Então, dentro desse contexto, né, para nós da área de sociologia, para nós que temos como ofício explicar a história e também, né, detalhar ela, ele entra exatamente para a política brasileira nos 129 anos de República como um fenômeno a ser estudado e obviamente será copiado também a partir daqui para frente por outros candidatos e por outros partidos políticos. Muito bem. Manuel Santos, o que esperar desse governo do Jair Bolsonaro? Ele sempre falava uma coisa, que no governo dele não vai ter aquela política do toma lá da cá. Será que isso é possível, Manuel? Eu acredito que é possível, porque tem um componente novo que aconteceu na eleição, que vai também ter uma influência muito grande nas votações na Câmara de Deputados e no Senado, que é a participação popular. O povo viu que pode participar, né? Esse é o grande exemplo, né? A grande história, grande, vamos dizer, assunto sociológico para se discutir e se debruçar. Essa eleição de Bolsonaro, não só aqui para Caruaru, para o Brasil, mas para o mundo todo. E com certeza o eleitor, a população vai começar a acompanhar as votações na Câmara. Nós vamos nos mobilizar, trazer o dia a dia da Câmara para a nossa cidade. Isso é um assunto que nós vamos discutir a nível do PSL, Pernambuco e com certeza a nível nacional, de forma que nós possamos acompanhar os nossos deputados nas votações. Porque continuamos ainda com o sistema presidencialista, com gestão por coalizão. Ou seja, precisa de votação, precisa de maioria simples, que seria 257 votos. E precisaria também de maioria absoluta em votações, em PECs ou lei que precisa de 3/5 ou 2/3 dos votos. Então, ele precisaria do apoio da Câmara e do Senado para poder aprovar reformas. E eu tenho certeza que a população vai dar grande contribuição. Porque, veja, nós elegemos deputados para representar a nossa cidade, os interesses da nação. E aí vamos buscar, nesses deputados federais que nós elegemos, nesses senadores, o apoio do que está nas ruas. Então, o sentimento da rua vai ter que ser levado para a Câmara de Deputados e para o Senado, para traduzir na realidade, na vontade do povo, porque eles são representantes do povo. O que acontecia anteriormente? Você elegeu o deputado federal, o senador, e acontecia, as coisas estavam acontecendo em Brasília e a população estava alheia. Mas eu acredito que agora, com essa experiência que tivemos nessa eleição, o povo vai participar e iremos pressionar para que a votação saia e o presidente Jair Bolsonaro possa, sim, ter governabilidade. Então o governo de coalizão vai continuar, mas a população está presente, cobrando do seu deputado federal que ele apoie as políticas importantes necessárias para a mudança do nosso país. E o PSL deixa de ser um partido pequeno, nanico, para também entrar para a história, né? O PSL saiu um partido pequeno, agora vai se transformar na maior bancada, porque já estamos negociando com vários deputados federais que os seus partidos não conseguiram atingir a cláusula barreira, e o PSL está em negociação, possivelmente se torne a maior bancada. E temos um compromisso muito grande, né, por ter sido o partido que abrigou o presidente e por ter feito essa grande bancada, de ajudar a fazer uma grande gestão, porque é o que esperamos. É hora agora de desmobilizar, de desmontar palanque e fazer uma torcida para que as coisas aconteçam e o Brasil melhore. Porque se o Brasil vai bem, melhora toda a sociedade. Então, vamos tirar essa questão agora partidária, ideológica, não tem mais esquerda, não tem mais direita. Tem um presidente que já pronunciou que quer governar para todos. E eu acho que ele vai estar à disposição. Aqui no Nordeste, com certeza, ele terá um olhar especial, até porque existe, né, foi feito um trabalho do PT na região e a gente viu que nós somos derrotados, a única região que nós fomos derrotados, e com certeza o PSL, juntamente com o presidente, irá trabalhar políticas para o Nordeste, para que o eleitor possa ver o PSL, a gestão de Jair Bolsonaro, como um aliado, uma pessoa que está focada também nos programas sociais. Professor Urbano, o que lhe chamou a atenção no plano de governo do Jair Bolsonaro? Tem alguns aspectos, Deus, que eles precisam ser vistos com muito cuidado. Por exemplo, em relação à violência, né, que tomou conta do Brasil, o Brasil hoje, Deus, tem anualmente em torno de 52 mil homicídios. E aí o candidato Jair Bolsonaro, né, ele lançou como proposta, que provavelmente deverá ser uma das primeiras pautas, se não entrar no Congresso, que é exatamente uma revisão no Estatuto do Desarmamento. Não como algumas pessoas entenderam que tem que dar um revólver a cada um, não é isso. Mas que a revisão do Estatuto do Desarmamento permita ao cidadão o porte de... Enfim, mas aí deverá ser feito todo um estudo, né? Ouvir, por exemplo, a OAB, ouvir N setores da sociedade para ver a viabilidade disso ou não. Uma outra coisa que a gente percebe que é um clamor da sociedade, a redução da maioridade penal. O Brasil tem hoje, Dilson, 25 mil adolescentes, né, nas FUNASES.
e com todo o respeito que tem ao trabalho dos profissionais das FUNASES, mas é um sistema que ele não sai de lá readequado para a sociedade. Pelo contrário, né, a gente sabe de quantas vezes a gente assiste semanalmente no seu programa, né, rebelião dos presídios das FUNASES. O Brasil tem hoje, Nilson, 726 mil presidiários, pessoas que estão dentro dos presídios com a ideia de serem ressocializadas, mas também é um modelo que não funciona. Então, eu acho que esses desafios, né, da geração de emprego, na geração de emprego, né, o presidente eleito propõe a criação de uma carteira verde. O que é a carteira verde e amarela, como ele mesmo diz? Seria, e aí, seu Manuel, como um homem gerador de empresa, como um empresário de sucesso, sabe muito bem, né? Nós temos a CLT, né, que nos garante a relação de trabalho, enfim. E a carteira verde e amarela seria um novo modelo de trabalho alternativo. Por exemplo, quando o cidadão contrata um pedreiro para fazer uma obra na sua casa de 5, 6 semanas ou 2 meses, então ele teria esse suporte jurídico da carteira verde e amarela. O contratante teria menos peso financeiro, porque não iria pagar a férias 13º, mas aí teria uma segurança jurídica para que, num acidente de trabalho, a carteira verde e amarela permita àquele cidadão uma garantia. No meu entendimento, é algo positivo, é uma ideia que pode trazer para dentro da atividade econômica. Hoje, o crítico que temos, nós temos 13 milhões de brasileiros, né, que estão fora do mercado de trabalho. Então, não dá para a gente falar em recuperação ou diminuição da violência e da democracia quando a gente tem 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. A questão também, o que eu achei positivo no programa, a repactualização dos recursos. Para o telespectador entender isso de uma forma muito clara. De cada R$10 de impostos que eu e você, todos nós como cidadãos, geramos aqui no município, R$8 vão para Brasília. Então fica R$2, um para o Estado, outro para o município. E para depender dos deputados que esses outros recursos sustentem a máquina federal e que voltem para os municípios. Isso é muito complexo. Então a ideia que está no programa do PSL é de que menos dinheiro em Brasília e mais dinheiro no Brasil. Isso permitirá, se for adequado à realidade, um avanço na economia. E um outro detalhe, a geração de emprego e renda. Seu Manuel, como empresário, sabe tão bem quanto nós que, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil fechou, nesses últimos 3 anos, 230 mil empresas e criou essa multidão de desempregados. Reverter a economia e ajustar esses pontos é algo que, sem dúvida nenhuma, será a base para um eventual sucesso no governo do presidente Aurelino. Ô Manuel Santos, muito tem se falado, a polêmica grande é essa questão do desarmamento. E foi muito desvirtuado a mensagem que foi dada pelo candidato Jair Bolsonaro, né? Tentaram realmente polemizar com coisas que, pelo menos, eu não vi ele dizer. Em momento nenhum a gente viu dizer, não, cada um vai ter direito agora a uma arma, uma metralhadora, não dá por aí afora. Não tem isso. A proposta não é bem assim, né? Eu queria aproveitar muito agradecer, antes de responder, o apoio que nós tivemos aqui em Caruaru. O trabalho que nós fizemos com o Silvio Nascimento e o Luciano Bivar, Silvio foi muito bem votado aqui, né? Que criamos uma novidade, né? Uma renovação na política, e feliz por ter apoiado um candidato ético, uma pessoa transparente, séria como o Silvio Nascimento, e agradecer todo o apoio que tivemos em Caruaru e o trabalho também do nosso comitê em apoio à sua candidatura. A questão do desarmamento é uma coisa complexa, mas nós temos um histórico no mundo para a gente fazer uma análise. Você vê, dos 25 países mais armados, ou seja, que tem flexibilização em leis para uso de armas, são os 25 países menos violentos, onde se morrem menos pessoas com arma de fogo. Os 25 países que têm uma legislação mais rígida em relação ao uso de armas são os 25 países que têm mais violência, mais pessoas morrendo com arma de fogo. Pra você tem ideia, o Brasil é o 12º de violência. Nosso índice é 36 vezes maior do que o americano. Então, veja, a ideia de Jair Bolsonaro não é exatamente vender arma nas esquinas, nas barracas ou em qualquer tipo de loja. É sim, não proibir o cidadão de se defender, de ter na sua casa uma arma que possa defender. Então, veja, considerando que é um sentimento de defesa da população, e principalmente no campo está desprotegido, o bandido hoje chega no campo e faz o que quer e não existe sentimento de proteção porque o cidadão está desarmado. E não é uma coisa feita a toque de caixa, será feito dentro do critério da lei, analisando o perfil de cada cidadão, a ficha criminal da pessoa. Então, existe todo um programa para se liberar uma arma. E o que tem de positivo é que as nações que são mais armadas, a população mais armada, essa população são mais seguras, são menos violentas. Você tem a ideia, nos Estados Unidos são 120 armas para cada 100 cidadão.
E o americano está armado não é para se proteger de uma outra nação inimiga, não. É para se proteger do Estado. Caso o Estado queira dar um golpe, por exemplo, lá que nunca aconteceu isso aqui nesse sentimento, mas só utilizando como exemplo, a população já está armada para se defender do próprio Estado. Então, existe toda a concepção política. Todas as ditaduras, tanto militares, né, nazistas ou mesmo do proletariado, todas elas foram com base de uma população desarmada. Então a população não tinha como se defender de um governo autoritário, autocrático. Então veja, a questão do armamento ela vai muito além da questão da segurança pública, da violência, e sim vai também para uma questão política. Por isso que carece de um debate mais amplo, mais analítico, mas eu sempre defendi, né, que sempre fui contra a qualquer legislação que proibisse o cidadão de se defender a sua família e sua própria vida. E Jair Bolsonaro vem defendendo essa proposta que nós, de direita, também estamos apoiando. Ok. Manuel, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Professor Juan, muito obrigado pelo convite. Esperar dias melhores para o país, né? Esperar pelo menos isso. Que Deus ilumine esses homens, né, com sabedoria, com humildade e com aquele propósito de fazer o melhor para o Brasil, principalmente para as classes menos favorecidas, né? O Brasil para todos nós, e Deus nos abençoando para que a gente possa sair dessa situação difícil e termos melhores dias daqui para frente. Beleza. Nós bolsonarianos, nós acreditamos nisso, que teremos um país melhor a partir de 2019. Ok. Valeu, Manuel Santos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Urbano, também aqui conosco. Olha, antes de a gente vai ouvir agora também o que tem a dizer a parte derrotada, né? A nossa equipe entrevistou o vereador Daniel Finizola,